Olá, pessoal do Supletivo Maria Helena. Vamos aí a mais uma aula de geografia, dando continuidade, certo? Às áreas da superfície terrestre, as diferentes áreas da superfície terrestre. Quando nós falamos nessas áreas da superfície terrestre, nós estamos falando aí de 3 camadas de extrema importância para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Não somente a vida dos seres humanos, mas de todos os tipos de vidas existentes aí no nosso planeta, certo? Essas 3 camadas formam a biosfera, certo? Quais são essas 3 camadas? A litosfera, que a gente já viu na aula passada, que é onde ficam as pedras, onde nós ficamos localizados, é uma fina camada aí da superfície terrestre. A hidrosfera, que é a parte líquida do planeta, são as águas do planeta. E a gente vai ver também a atmosfera, que são os gases aí que compõem a atmosfera e são essenciais aí à nossa sobrevivência, certo? Então, essas 3 camadas são de extrema importância para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Na aula passada a gente viu a litosfera, hoje a gente vai ver aí a hidrosfera e também a atmosfera, além das camadas que compõem aí o planeta Terra de uma forma geral, certo? Hidrosfera é um conjunto aí das águas da superfície terrestre constituído por oceanos, mares, rios, lagos e as águas subterrâneas. A porção da hidrosfera que interessa aí ao ser humano é a que vai ao máximo até 1.000 quilômetros de profundidade. Daí o ser humano ele extrai alimentos como peixes, algas, crustáceos e os recursos minerais, certo? Que também são importantes aí para a economia, para a economia de um país ou para, digamos, a sobrevivência aí dos seres humanos. Além de tudo isso, também nos oceanos que ocorre aí as navegações, certo? É onde os navios navegam aí transportando tanto pessoas, mercadorias de um lugar para o outro, de um país para o outro, certo? Então, as águas do nosso planeta são de extrema importância para a sobrevivência do homem, do ser humano e de outros seres vivos do nosso planeta. Lembrando que não é necessário você copiar essas observações, certo? É só acompanhar aí pela apostila de vocês, tá bom? O que é, então, a atmosfera? A gente viu que a litosfera é a parte sólida, a hidrosfera é as águas do planeta. Então, o que seria aí a atmosfera? É a camada gasosa do nosso planeta, que contém aí o ar que respiramos. Ela é constituída aí por vários tipos de gases diferentes, principalmente o oxigênio e o hidrogênio. Na atmosfera tem pouco mais de 800 quilômetros de altitude, mas a superfície terrestre tem contato aí apenas com a parte inferior desta camada, isto é, aquela que fica aí mais próximo do subsolo, mais próximo aí do solo e que vai no máximo até 12 quilômetros de altitude. Biosfera. O que é a biosfera? É a camada ou esfera da vida, onde se encontram aí os seres vivos, os animais, vegetais, seres humanos e até mesmo aí os seres microscópios. Como eu já falei para vocês anteriormente, a biosfera ela é composta por as 3 camadas que a gente acabou de ver. A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Os seres vivos microscópicos também aí, essas 3 camadas da Terra também são essenciais aí para os seres microscópicos e os elementos inorgânicos que não têm aí vida, mas permite aí o desenvolvimento da vida na Terra. O solo, o ar, a radiação solar e etc. são importantes aí para a vida dos seres humanos e de outros seres na superfície terrestre. Lugar, paisagem e espaço geográfico. Lembrando que lugar e paisagem está inserido aí no espaço geográfico. O que isso quer dizer? Que o espaço geográfico é formado aí por lugares e paisagens, certo? A gente vai ver aí o que é o lugar e quais são aí os tipos de paisagens que existem, ok? A nossa geografia, o conceito de lugar, um dos principais da geografia está ligado aí ao espaço, certo?
que nós, né, nos familiarizamos e que fazem parte aí da nossa vida, desde a infância, quando começamos a construir e organizar aí nosso próprio espaço e a conhecer aí o espaço das pessoas com os quais nós convivemos. Então, nós podemos chamar de lugar a nossa casa, que a gente já conhece, certo? O caminho da escola, que você já tem o conhecimento. Então, o lugar é tudo aquilo que você já conhece e que você sabe como chegar, certo? Então, essa é a definição aí de lugar. São os locais por onde você passa, que ao longo do tempo se tornam aí bem familiares. O caminho do mercado, a escola, a casa dos seus familiares. Então, essas são as denominações de lugar. A princípio, nos familiarizamos com a nossa casa, para mais tarde esses outros ambientes que eu acabei de falar para vocês, como a rua onde moramos, o caminho da escola, para o centro da cidade, para cidades mais próximas ou distantes. Dessa maneira, vamos construindo aí a nossa própria geografia, ou a nossa geografia individual, que é o nosso lugar. Espaço geográfico. Como eu já falei para vocês, o lugar, a paisagem, tudo isso faz parte aí do espaço geográfico. É um conjunto de lugares. O nosso lugar não é uma realidade isolada. Ele faz parte aí de um conjunto de lugares marcados aí por diferentes aspectos naturais que passamos aí e que passam aí por vários processos históricos ao longo aí dos anos, certo? Esses lugares estão unidos aí por uma complexa rede de relações políticas, econômicas e sociais. Esse conjunto aí de lugares e suas relações, como os outros lugares, nós denominamos aí de espaço geográfico. Então, é uma rede de comunicação interligada, certo? A escola, o mercado, o centro da cidade. Então, é uma rede aí interligada que faz parte aí do espaço geográfico. Paisagem. O que é uma paisagem? Como você pode observar aí na imagem, não existe na imagem somente elementos que fazem parte da natureza, certo? Paisagem, a composição de uma paisagem são os elementos da natureza e também elementos que são construídos pelo homem ao longo da sua história, certo? Então, isso aí é a denominação de paisagem. Paisagem, retrato de lugares que compõem aí o espaço geográfico. Se tivermos viajando de avião a uma altitude não muito elevada, teremos uma ampla visão da porção do espaço geográfico que estamos aí sobrevoando em uma região, bastante transformada aí pelo homem, certo? Podemos perceber que, entre outras coisas, nós vamos ver nessa paisagem campos cultivados, pastagens, certo? Cidades grandes, médias, pequenas, tudo isso ligadas aí por uma rede de rodovias ou ferrovias. Nas paisagens estão inseridos aí todos os elementos presentes no espaço geográfico. Quais são esses elementos? Elementos naturais e elementos aí construído aí pelos seres humanos. E qual é essa diferença? Nós temos aí dois tipos de elementos, certo? Na paisagem geográfica, no espaço geográfico. Quais são esses dois elementos? Nós temos os elementos naturais, que são relevo, clima, vegetação, os rios, tudo que faz parte aí da natureza, certo? Nós temos também aí os elementos culturais. Esses elementos culturais são aqueles que eu já falei para vocês anteriormente, construído aí pelos seres humanos ao longo da história. E quais são esses elementos culturais? As plantações, cidades, estradas, indústrias e outras realizações aí da sociedade. Finalizando aí esses elementos que compõem a paisagem do espaço geográfico, nós vamos falar um pouco agora da estrutura interna do planeta Terra, certo? A formação estrutural do nosso planeta.
ok? A parte interna do nosso planeta. A gente vai conhecer agora um pouco cada uma dessas partes aí que formam o nosso planeta Terra. O nosso planeta ele é constituído de 3 camadas diferentes, certo? Como vocês podem ver na imagem, a parte mais fina do nosso planeta é onde ficamos, certo? Que é aí a crosta terrestre. A gente vai ver um pouco aí de cada uma dessas camadas e como elas são constituídas. As camadas da Terra são uma classificação elaborada cientificamente para auxiliar aí a compreensão sobre a estrutura interna do nosso planeta. Durante muito tempo, o ser humano acreditava que por dentro o nosso planeta Terra era maciço, composto aí basicamente de rocha. O que isso quer dizer? Que imaginavam que na parte interna do nosso planeta era igualzinha em toda a profundidade. Quando cavamos um buraco, nós temos aí ainda a crosta terrestre, mas antigamente se imaginava que até as mais profundas camadas eram constituídas aí dessa forma. Hoje em dia sabemos que não é bem assim a formação interna aí do nosso planeta. Atualmente, sabe-se que, na verdade, apenas uma camada muito fina da superfície terrestre apresenta aí essa característica, havendo composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes aí no solo. Para melhor compreender como tudo isso funciona, organiza-se a estrutura interna da Terra. Foi feita aí uma classificação em 3 principais camadas que eu já falei para vocês anteriormente. Aí mostra na imagem essas camadas, certo? A crosta, o manto e o núcleo, certo? São 3 aí as camadas da superfície terrestre. Então, nós temos aí a crosta, o manto e o núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades, certo? A gente vai perceber que na medida que vai se aprofundando aí para o interior da Terra, vai mudando aí a sua composição, a sua temperatura. Crosta terrestre. A crosta terrestre é a primeira camada da Terra, sendo também a menor e mais fina entre todas as camadas, que oscila aí entre 5 quilômetros e em algumas áreas oceânicas 70 quilômetros aí de profundidade. É nessa camada da Terra que fica situada aí os diversos tipos de vida, certo? É essa camada aí que abriga os seres vivos do nosso planeta. Em zonas continentais também chega aí a 70% a 70 km de profundidade. Essa camada ela é subdividida em crosta superior e crosta inferior, também chamada também de camada cima. A primeira é composta predominantemente por silício e alumínio, o que explica aí a sua denominação e abriga aí as diferentes formas de relevo e também todas as atividades dos seres humanos realizadas sobre a superfície terrestre. Já a segunda é composta por silício e magnésio, e por ser melhor visualizada em regiões oceânicas, onde a camada cial aí não existe. Então, a primeira camada, que é a crosta superior, é onde fica localizada aí os diversos tipos de vida do nosso planeta. Manto. Manto é a segunda camada da Terra e a maior delas, certo? O manto terrestre fica aí abaixo da crosta, é a mais extensa das camadas da Terra e sua profundidade máxima alcança aí até 2.900 quilômetros de profundidade, ocupando aí cerca de 80% do volume total do nosso planeta. Então, o manto da Terra é a maior de todas as camadas. Núcleo. O núcleo terrestre é posicionado aí abaixo da descontinuidade de Gutenberg e abaixo aí também do manto. É o mais quente de todas as camadas da Terra e também é dividido aí em exterior e inferior. Sua composição predominante é o NiF, que é uma mistura aí de níquel e ferro.
O núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o núcleo interno encontra-se no estado sólido, por causa aí da extrema pressão aplicada sobre ele. Com relação aí ao núcleo externo, que é composto aí de um material líquido, dessa região aí do núcleo, certo? Aliás, no finalzinho da crosta terrestre, já começando o núcleo, já é uma parte líquida. E é no finalzinho aí desse manto, certo? Já chegando aí no núcleo, é de onde vem aí as lavas dos vulcões, certo, gente? Não é totalmente aí do núcleo, e sim aí do finalzinho do manto, de onde vem aí as lavas vulcânicas, certo? Então, como vocês podem perceber, as rochas no finalzinho aí do manto, já entrando no núcleo, as rochas elas são líquidas devido aí à alta temperatura. O centro do núcleo ele é sólido porque ultrapassa a temperatura do núcleo da parte interior, ultrapassa aí o limite de derreter as rochas. Então, a temperatura é tão alta que digamos assim, as rochas do centro da Terra, elas são sólidas, porque ultrapassam aí o limite, certo? Para que essas rochas, elas fiquem no estado sólido. Só para você ter uma ideia aí da temperatura, da alta temperatura que ocorre aí no interior do nosso planeta. As temperaturas no interior da Terra, no núcleo, oscilam entre 3.000 e 5.000 graus Celsius, em razão aí do núcleo interno ser uma bola maciça cercada aí por uma esfera líquida, que é a parte exterior do núcleo. Seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda aí a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. Finalizando aí as camadas do interior da Terra, vamos ver um pouquinho como o ser humano sabe aí um pouco sobre o interior do nosso planeta. Como o ser humano sabe tanto sobre o interior da Terra? Obviamente, o ser humano nunca visitou pessoalmente aí o interior do nosso planeta. O ponto mais profundo já escavado alcançou aí incríveis 12 quilômetros de profundidade, certo? E foi batizado aí de Poço Super Profundo de Kola, na Rússia, em um trabalho aí empreendido pela extinta União Soviética. Atualmente, aí, no entanto, há um trabalho em desenvolvimento para uma perfuração que pretende aí alcançar o manto terrestre. As informações atualmente existentes sobre a estrutura interna da Terra devem-se aí ao estudo das propagações sísmicas, certo? Que ocorrem aí nas camadas inferiores e que são captadas aí por um aparelho chamado aí de sismógrafo, certo? O mesmo que mede aí a intensidade dos terremotos. Placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São porções da crosta terrestre. A crosta terrestre é formada aí como se fosse um imenso quebra-cabeça, onde esse quebra-cabeça eles se encaixam, certo? Lembrando que no interior da Terra, a gente já viu aí que a temperatura é muito elevada. Devido aí às diferentes temperaturas, ocorre aí uma pressão muito grande, muito alta no interior da Terra. Devido a essa pressão no interior da Terra, esse quebra-cabeça, que são as partes, que são as placas tectônicas, certo? Devido a esse movimento no interior da Terra, essas placas elas se movimentam, certo? O choque das placas tectônicas, elas geram aí grandes terremotos e também maremotos, já que a maior parte dos encaixes das placas tectônicas fica situado aí no fundo do mar, certo? Então a gente vai ver aí um pouquinho como funciona aí essas placas tectônicas, que são formadas e que são porções da crosta terrestre que formam aí uma espécie de quebra-cabeça.
São porções da crosta terrestre, na litosfera, lógico que isso ocorre, limitada aí por zonas de convergências ou divergências. Então, essas peças do quebra-cabeça, que são chamadas de placas tectônicas, elas podem se afastar ou se chocarem, certo? Dependendo aí da forma e também da pressão que vem do interior da Terra. Segundo a teoria da tectônica de placas, a litosfera é constituída de placas que se movimentam, interagindo entre si, o que ocasiona aí uma intensa atividade geológica, resultando aí em terremotos, maremotos, como eu já falei para vocês, e também vulcões. Lembrando que é devido a esses choques de placas tectônicas que ocorre a formação de grandes montanhas, como as montanhas aí do Himalaia, certo? Nos limites das placas tectônicas, atualmente, considera-se a existência de 12 placas tectônicas, que podem ser subdivididas em placas menores ou maiores. Quais são essas placas? Placa eurasiática, placa indo-australiana, placa Filipinas, placa do Cocos, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa arábica, certo? Placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa antártica e placa caribiana, certo? Então, essas são as 12 placas aí mais conhecidas aí pelos cientistas. Com o estudo aí das placas tectônicas, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender algumas características das camadas internas do nosso planeta e também das camadas externas. Quais são as camadas externas do nosso planeta? Litosfera, hidrosfera e atmosfera. E as camadas internas do nosso planeta? Quais são as camadas internas do nosso planeta que a gente viu hoje? A crosta terrestre, o manto e o núcleo, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender direitinho essas diferenças e quais as funções aí de cada uma dessas camadas, principalmente as camadas aí externas do nosso planeta. Afinal de contas, são essas camadas externas que, devido a essas camadas externas, é que existe aí vida no nosso planeta.